no ar mais um Making Off. Você pode nos acompanhar pela rádio e pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também no Spotify em formato de podcast. Eu sou Regina Antonelli e a cada episódio recebo um convidado para desvendar os bastidores de estratégias de comunicação que conectam as marcas ao seu público. O episódio de hoje propõe uma reflexão sobre a efetividade na comunicação de marketing. Vamos explorar os aprendizados que as campanhas publicitárias vencedoras da Premiação Internacional F nos oferecem, com base na análise aprofundada do F-Report, que é um estudo realizado pela Ipsos que identifica os elementos de sucesso dessas campanhas. A Ipsos, por sua vez, é uma empresa global de pesquisa de mercado, presente em 90 países, especializada em dados e análises que orientam decisões estratégicas. Nossa convidada é Cíntia Lin, chefe de excelência criativa e mensuração de audiência na Ipsos no Brasil e América Latina. Com mais de 18 anos de experiência em pesquisas e insights aplicados à publicidade e marketing, Cíntia também atua como diretora e membro do conselho da companhia, além de participar do Comitê de Responsabilidade Social da Ipsos e atuar como mentora. Olá, Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui para contar sobre essa Ai, premiação, sobre o reporte. Muito obrigada, viu? obrigada a você pelo convite. Estou animadíssima, um tema que eu amo falar, então é um prazer realmente estar aqui. O papo vai ser excelente, mas antes eu queria saber, Cíntia, você é natural de onde? Eu sou nascida em Santos, sou do litoral de São Paulo, vim para São Paulo com 15 anos, fiquei por aqui, casei, amo morar em São Paulo. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Eu já falei que você está há 18 anos na estrada, né, nessa trajetória profissional. Como que foi que você chegou a Ipsos? Né? Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo da sua carreira para você chegar nessa área de pesquisa e comunicação? Conta para a gente assim, quais foram os pontos mais marcantes nessa trajetória. Bom, eu tenho mais de 18 anos realmente de trajetória, já posso dizer mais de 20. Eu sou formada em marketing e publicidade, eu tenho um bacharel em artes também, um MBA em administração. E comunicação é o meu tema paixão, tá? Então, comecei em marketing, fui cliente por muitos anos, quase 8 anos, e me apaixonei por pesquisa em publicidade, né? E quando você fala de aprendizados ao longo da minha carreira, me vêm alguns aprendizados, me vêm alguns tópicos, mas tem dois que são assim os elementos que mais me vêm à cabeça toda vez que eu falo de comunicação, toda vez que a gente tem esse bate-papo, né, sobre aprendizado de carreira. Primeiro é sobre pessoas. A gente cresce quando a gente aprende a ouvir. Isso serve para a carreira, para a vida pessoal e para a criação de grandes campanhas publicitárias. Por quê? Porque as melhores campanhas, elas ouviram, viram e sentiram o consumidor. Né? Para mim, isso é um fato que eu tenho visto realmente ao longo da minha trajetória. E o segundo tópico tem a ver com inovação, é o foco em inovação. Então, a gente não tem que ter medo de ousar. E isso serve para a nossa carreira, serve para a vida pessoal, mas serve também para campanhas, né? Então, onde a gente mais cresce é fora da zona de conforto. Então, é importante arriscar. E é claro que eu, como profissional de pesquisa de mercado, eu gosto de dizer que a pesquisa, ela gerencia o nível de risco e não te dá surpresas no resultado, além de dar esse suporte para a gente justamente não ter medo. Então, se a gente fala de uma carreira, a gente tem que pesquisar, a gente conversa com profissionais, a gente vai se amparando de informações para tomar a decisão certa. E com campanha publicitária é a mesma coisa. Né? Então, esses são os dois tópicos que eu vejo e que eu tenho visto ao longo da minha carreira e que ainda permanecem extremamente relevantes. Muito bom. Mas agora, falando de Ipsos, conta para gente sobre a Ipsos, minha data de fundação. Nós já falamos, inclusive, que ela está presente em 90 países, mas aí, que tipo de estudo que a Ipsos faz, né? Quantos colaboradores ela tem? Como é que você define o papel da Ipsos hoje nesse mercado brasileiro, no mercado brasileiro e no global?
Faz um apanhado geral para a gente aqui sobre a Ipsos. Lógico. Então, a Ipsos é uma das maiores empresas de pesquisa de mercado no mundo. A gente esse ano completa 50 anos, então esse ano estamos comemorando, e a gente está comemorando 50 anos de uma forma super sólida. Como você falou, a gente está em 90 países e a gente, em média, se não me engano, um pouco mais de 25 mil colaboradores no mundo, tá? Aqui no Brasil nós somos em 350. E a gente atua não só com opinião pública, que é geralmente o mais conhecido dos brasileiros quando a gente fala de pesquisa de mercado, mas a gente atua também em inovação, em marketing, experiência com o cliente, em comunicação. E a gente é líder em pesquisa eleitoral e pesquisa ad hoc no mundo, tá? No Brasil, a gente também é líder, em pesquisa ad hoc. E quando a gente fala de pesquisa eleitoral, acho que recentemente vocês já devem ter visto nos noticiários, mas a gente adquiriu a IPEC, que é um dos grandes players em pesquisa eleitoral, então a gente tem muita potência ali para conquistar o mercado. E a gente entende que a pesquisa de mercado é justamente sobre escuta. Eu falei sobre pessoas ali, né, nos meus tópicos do que eu tenho aprendido em trajetória, e é até a forma pela qual eu me conecto com a Ipsos, né, uma das minhas paixões ali de estar como pesquisadora na Ipsos. Por quê? Porque é sobre ouvir o que os brasileiros têm a dizer, são as preocupações, as reações, as manifestações, e tudo isso vira o quê? Vira tendência. Essas tendências são os insights que são valiosos para as marcas, para as empresas, e, claro, inclusive para as comunicações e para as ativações publicitárias das marcas, né? Sim, perfeito. E quais são os principais focos da sua atuação dentro da Ipsos? Né? Como é que você trabalha essa relação criatividade e mensuração de resultados? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, você já me apresentou aí trazendo um pouco, né, do meu cargo. Então, realmente, eu lidero essa área que a gente chama de Creative Excellence, isso no Brasil, no Latam, e essa é uma das áreas que, inclusive, mais cresce na Ipsos, justamente porque uma das grandes perguntas e provas, né, que um time de marketing numa empresa pede, e que tem que mostrar para o CFO da empresa é como é que a gente valida criatividade? Será que vale a pena? Será que traz resultado? E a gente na Ipsos tem justamente metodologia validada, a gente tem soluções que trazem o suporte para essa resposta. E aí, quando eu penso na resposta, né? Poxa, mas me dá uma resposta curta. A resposta curta é a seguinte: a criatividade hoje, quando a gente pensa em publicidade, a gente pensa em chamar a atenção do consumidor para comunicar algo. Essa é a essência. Assim surgiu, né, a publicidade. E aí, quando a gente pensa nessa validação, e aí eu estou falando de uma database de muitos anos e validação constante aqui de base de dados, a gente sabe que a criatividade ela é responsável por 75% do peso para que o consumidor se conecte com a marca e mude o comportamento, passe a considerar, a comprar, ou a ter uma imagem ou uma reputação diferente. Então, a comunicação, ela pode, de fato, mudar a reputação e até o caminho da marca, né? Os outros 25%, eles estão relacionados a outros fatores, incluindo o investimento de mídia. Eu costumo dizer para os clientes, às vezes, a gente faz muito pré e pós-teste de comunicação, ou seja, o pré é a pré-produção. Antes de ir para o ar, será que a minha ideia está bacana? Será que eu tenho um insight valioso que se conecta com a minha marca e que vai ressoar e que os consumidores vão falar, poxa, bacana, eu confio nessa marca, eu acho que eu vou passar a comprar essa marca, né? Então eu costumo falar antes disso, né? Antes deles, quando eles falam no pós-teste ali, e aí às vezes o resultado não está muito bem, pós-teste é a pós-produção, poxa, não veio bom o resultado, será que foi falta de investimento? Não, gente, não existe comunicação ruim que seja melhorada com alto investimento, né? Então sempre vai ser a qualidade criativa que vai trazer resultados com a marca. Então, quando você me pergunta da relação de criatividade e mensuração de resultados, os dois estão totalmente conectados e a gente tem isso hoje validado com números ali para trazer mais segurança, inclusive para o mercado, sobre a importância da gente olhar para essa pré-produção e atuar na criatividade. Muito bom. Mas vamos lá, Cíntia, vamos fazer um intervalo, tá? E a gente volta já já no próximo bloco, que aí nós vamos falar sobre o Prêmio F, vamos falar sobre o F Report.
né? Você vai falar desses bastidores. Pessoal, um minutinho aí que a gente volta já já. Em 2025, o Prêmio Jatobá PR coloca à disposição de todos os participantes uma estrutura gratuita e ilimitada para abrigar e sistematizar os seus cases de PR. É o Meu Jatobá, um ambiente de acesso exclusivo onde cada agência ou organização pode estruturar seus cases, seja para concorrer ao próprio prêmio ou mesmo para uso interno, para organizar o seu acervo de projetos em PR. Você ainda conta com um tutorial em vídeo de melhores práticas e dicas de jurados experientes. Venha conhecer o espaço, ele foi feito para você. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Cíntia Link, ela é chefe de excelência criativa e mensuração de audiência na Ipsos do Brasil e América Latina, tá? E o papo agora, gente, foi que eu já falei no começo da nossa conversa, aí no primeiro bloco, é sobre o Prêmio Internacional F e o F Report. Vamos lá, começando pelo básico aqui, né? O que que é o Prêmio Internacional F e qual que é a importância para o mercado do marketing e comunicação? Como é que você explicaria o propósito desse prêmio para quem não tem ideia do que é esse prêmio? Porque a gente tem bastante estudante, viu, que acaba assistindo e ouvindo esse programa, tá? Estudantes na área de comunicação. Conta aí, Cíntia. Legal. Bom, o F Awards é uma premiação, ela é internacional e ela reconhece as campanhas de marketing e comunicação mais eficazes que vão trazer impactos reais e tangíveis nos negócios, tá? Então, a premiação ela é organizada pelo F, que é uma organização sem fins lucrativos e que promove a eficácia do marketing. No Brasil, ela é organizada pelo grupo Meio Mensagem, que é um meio de comunicação aqui importante também para a área, e o Report, ele conta com a parceria da Ipsos em mais de 14 países, sendo que no Brasil já tem mais de 4 anos. E, na sua opinião, o que que torna uma campanha digna de um F? Né? Quais são os principais critérios que são avaliados para ela ser considerada uma campanha F, vamos dizer assim? Tá, o F ele já tem uma estrutura bastante sólida. Quando eu falo de efetividade, eles trazem alguns elementos importantes para a gente. E aí eles dividem a avaliação das campanhas que eles recebem. Eu posso contando mais dos bastidores aqui para a gente conhecer um pouquinho como funciona. Mas existe um questionário estruturado e eles são divididos o questionário é dividido em 4 blocos. Então, o primeiro bloco é de contexto, desafio e objetivos. O segundo é sobre a estratégia, o insight, a ideia criativa que está por trás ali antes da produção. O terceiro bloco, ele fala justamente sobre a execução. Como é que a gente deu vida para essa ideia? Então, uma coisa é o insight, um clássico, principalmente para os estudantes, né? O se sujar faz bem da OMO é um insight. Como é que ele traz isso para a execução? Então, é na propaganda, são os pontos de contato que vão trazer para a gente os elementos visuais, os representantes, aí já para a linguagem atual, os influenciadores ou a trend do TikTok. Como é que essa ideia ela vai, de fato, chegar à vida, né? E o quarto bloco são os resultados, efetivamente, o quanto que essa ideia e essa execução gerou impacto nos resultados da marca, em market share, em ampliação da imagem, da reputação, numa mudança de posicionamento. Então, esses são os 4 blocos que os jurados geralmente recebem para discutir e avaliar, tá? Perfeito. E quais são as mudanças e inovações que você tem percebido no perfil das campanhas que são inscritas? O que a gente vê são mais de 20 categorias. Então, a complexidade do F, ela não é pequena, embora exista essa estrutura de questionário que eu te comentei, e que é muito bem feito e muito bem organizado, por sinal, existem muitas categorias
Então, as marcas que podem assistir também sabem que eles podem, inclusive, inscrever uma mesma campanha em diferentes categorias, justamente porque elas estão abordando ali o tema. Por exemplo, a inteligência artificial é um dos temas, um outro tema seria pivotagem crítica ou mídia inovadora. Então, se pode inscrever, e a gente sabe que essa complexidade, ela ajuda a gente a refletir sobre o que é a campanha como um todo, o que está acontecendo no mercado, mas no final a gente precisa de fato olhar para essa base de dados, e aí só para vocês terem ideia, a gente está falando de mais de 600 campanhas, né? Então, assim, é um nível de detalhamento que a gente entra bastante grande para chegar aqui numa resposta. Hoje eu vou contar para você o que a gente tem observado, mas passou por tudo isso para a gente chegar numa resposta mais sucinta, né? E quando a gente olha para tudo isso, para todas as categorias, a gente começa a olhar para o que os vencedores têm de diferente dos outros inscritos. O que a gente mais vê é o seguinte: as campanhas, a publicidade de forma geral, se a gente pensar, reflete a sociedade. Então, se você pega uma propaganda de 40 anos atrás, 30 anos atrás, onde inclusive o número de mídias era muito mais limitado e menos interativo com o consumidor, a gente vê que o tipo de criativo ele também ele atende, ele é refletido naquilo, né, no que o consumidor está conectado. E as campanhas vencedoras, elas continuam fazendo isso muito bem, elas refletem o contexto, tá? Então, essas novas manifestações, elas trazem novas ideias, novos insights, eles repensam fora da caixinha, mas dentro do contexto, como é que a gente chama a atenção desse consumidor. Um exemplo para a gente tangibilizar é assim: na pandemia, as melhores campanhas refletiam aquele momento e as ações se adaptaram àquele contexto. Então, não é só sobre falar assim, olha, a gente entende que você está em casa, mas é muito mais sobre o que a gente pode fazer para você estar confortável, como é que a gente continua relevante para você nesse momento. Então, algumas marcas deixaram de cobrar, por exemplo, mensalidades no caso de serviços, algumas escolas, serviços de internet. Outras começaram a trazer sistemas de delivery, desenvolveram outras formas ali para que o produto chegasse até a casa daquele consumidor. Mesmo eventos online, eventos interativos. Então, as marcas que se adaptam ao contexto são as que geralmente se sobressaem. E os vencedores do F trazem isso com maestria, tá? E o que a gente vê nos dias de hoje, qual é o tema da vez? Tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente vê que, por exemplo, já trazendo uma palhinha do F que ainda vai ser apresentado, as campanhas que conseguem integrar a tecnologia, a inteligência artificial, sem ser de maneira forçada, não é porque está ali, porque está todo mundo falando, mas que faça sentido para o contexto, para o território, para a linguagem da marca, elas conseguem, de fato, se sobressair. É por isso que estão com prêmios, né? Você tem exemplos para falar para a gente dessas campanhas? Tem algumas, tem uma que já foi bastante comentada em mídia, que é Volkswagen, 70 anos, que traz a eles Regina, que é uma celebridade, um ícone, mas que já é falecida. Então, isso gerou já muitas reflexões. Acho que foi até muito providencial para o mercado também, porque a gente começou a refletir em diversas áreas, diversos aspectos na publicidade, sobre o uso de imagem, sobre a confiança que a gente tem que ter na inteligência artificial. Então, isso traz ali uma outra palavra. Quando a gente pensa em criatividade, em comunicação, traz uma palavra que volta a ser muito importante, que é a questão da confiança. Será que eu posso confiar nessa informação? Será que foi inteligência artificial ou não? Então, o Vox, ele traz isso, ao mesmo tempo traz um outro elemento muito bacana, que é a nostalgia. Por que eu estou falando da nostalgia? Porque quando a gente olha para o contexto e para as manifestações dos consumidores, uma das manifestações é justamente os elementos nostálgicos, e a gente vê isso refletido em diversas áreas, assim, a gente vê aniversários com temas de anos 70, a gente vê propagandas trazendo isso, a gente vê séries, um Stranger Things, por exemplo, que se passa na década de 80, quando o celular ainda não existia. Então, essas manifestações,
elas são culturais também. E a nostalgia, ela está muito em pauta, mesmo com a geração Z. Geração Z, a gente tem estudos aqui em que os meninos, por exemplo, da geração Z, falam com mais de 50% assim, de concordância que gostariam de voltar a aspectos relacionados ao passado, né? Então, a nostalgia é uma manifestação do consumidor que está olhando para o mercado e falando assim, gente, tem tanta coisa acontecendo que eu queria que as coisas fossem mais simples. Antigamente era mais simples, me dá esse simples, por favor. Então a Volkswagen traz de novo com maestria, nostalgia, inteligência artificial e consegue, dentro do DNA da marca, trazer todos esses elementos que celebram os 70 anos da marca e toda a frota, né, de veículos de marca que eles trabalharam ao longo desse tempo. Então, foi assim, fecharam, né, o período aqui, o F, eles estão aqui, levaram ouro também por conta dessa campanha. Um outro que eu gosto muito de mencionar é o The Dove Code. Dove vem falando da real beleza já há algum tempo também, e sempre dentro do contexto. Quando começou toda a parte de Instagram, TikTok, os filtros, eles trazem uma campanha para falar, né, do sem filtro, da real beleza, para tomar cuidado com o que se vê na internet, por conta de toda essa construção, principalmente para as mulheres, para as meninas que estão ali se construindo, estão construindo a identidade. E essa campanha que eles ganharam, eles trazem um código, um prompt, na verdade, para trazer a real beleza de acordo com a Dove. E aí eles tiram o estereótipo. Isso é genial, porque eles trazem aqui uma atenção sobre o uso da inteligência artificial, sobre o uso de uma base de dados que pode ser construída, inclusive, em torno de uma mentira, em torno de um estereótipo. Você sabe que eu, abrindo parênteses, eu estou falando aqui das campanhas premiadas, mas a gente fazendo aqui um estudo sobre representatividade, a gente tem um monte de coisa aqui para trazer, eu pedi para a inteligência artificial me colocar uma imagem de uma família brasileira típica. E aí eu tive um casal com filhos e com uma avó morando dentro de casa, pardos ou negros. Essa é a representatividade da população brasileira, da família brasileira. E aí depois eu fiz o outro exercício que me coloca qual que é a família publicitária brasileira, é o que aparece nas propagandas. E aí veio um casal de homem e mulher brancos com um casal de crianças, né? Então esse é o típico. Então a gente vê que a publicidade ainda é pouco representada aqui, né? E Dove faz isso brilhantemente, aliviando inclusive uma atenção do consumidor com relação às verdades da inteligência artificial, né? Tem mais 2 cases que eu gosto de citar, porque a gente tem vivido um momento também que cresce a inteligência artificial. Oi? Guarda os 2 cases para a gente falar no próximo bloco. Tá bom. Tá bom? Gente, um minutinho aí, viu? Tem mais 2 cases aí bacanas, hein? Só um minutinho que a gente já volta. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. E hoje a gente está com a Cíntia Lin, que é da Ipsos, e ela estava falando sobre cases, né?
Então vamos lá. Você falou que tinha mais dois para falar para a gente no bloco anterior. Quais são eles? Vou dar um spoiler aqui, porque esses cases eles também foram premiados na última premiação do F. E esses cases, eles trazem uma releitura de mídias tradicionais. O que eu estava contando para vocês? Eu dei dois cases anteriores que falam muito de inteligência artificial. E aí a gente começa a entrar nessa moda, nessa efervescência de inteligência artificial, tem que usar, né? O fear of missing anything começa a popular aí a cabeça de todo mundo, das marcas, dos consumidores. E a gente começa a olhar para a mídia tradicional e se perguntar, será que vale a pena ainda, né? E tem dois cases que são geniais e que trazem, na verdade, uma releitura e trazem o poder da criatividade dentro das mídias que já existiam, que já existem há muito tempo, como a TV, como o e-mail, a repaginação de uma promoção, que são, primeiro, o Mercado Livre. Mercado Livre recentemente fez uma ação com o próprio asset, que é o aperto de mãos. O aperto de mãos para ele é o acordo fechado, representa a confiança, representa o símbolo deles de entrega, né, de entrega no prazo. Então, eles têm toda uma significação ali do asset deles que eles reforçaram na TV. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram o maior canal de audiência, TV aberta, do Brasil, e fizeram o seguinte acordo: em cada programa de alta audiência, novela, programa jornalístico, de auditório, em que houver um aperto de mão, vai aparecer o QR Code do Mercado Livre para você acessar. Então, uma atitude, é um asset tão simples que pode ser de fato feito rapidamente por diversas pessoas, celebridades, influenciadores, gente como a gente, mas que pode se traduzir, reforçar esse posicionamento da marca. E eles fizeram isso com muito brilhantismo, de fato, trazendo resultados de alto impacto ali para o negócio deles, né? Então vale a pena procurar, porque é muito bacana esse case, principalmente para quem é estudante de comunicação. A mídia, ela tem um poder de alcance, mas o que vai realmente trazer o poder de alcance é a criatividade. Então o Mercado Livre provou isso com maestria também nesse case. E o segundo case que também traz essa releitura, esse repensar, essa criatividade, é Samsung com o Throwback Friday, que é o TBT, o famoso TBT. É uma trend que muita gente usa toda quinta-feira, de colocar ali elementos nostálgicos, fotos antigas, eventos antigos. E o que eles fizeram foi trazer, na verdade, uma promoção de anos atrás, mas com produtos atuais. E eles fazem isso trazendo para as redes sociais, para o e-mail. Então, eles usam das mídias tradicionais, mas usando algo super atual. E aí eles levaram ouro também, porque o retorno foi de altíssimo impacto também para a marca, gerou uma super repercussão. Então, são exemplos que trazem para a gente bastante o conceito de eficácia de comunicação. Muito bom, muito bom. Mas agora, falando de F-Report, o que é esse estudo? Que, na realidade, você já deu uma série de insights, né, de resultados que eu acredito que tenha a ver com o estudo, né, com o FLE. Mas conta para a gente o que é, o que ele significa, qual é o propósito. O F, ele tem o report, ele tem esse objetivo, na verdade, de compilar para ajudar a gente a entender quais são os grandes aprendizados das campanhas vencedoras versus outros inscritos. É lógico que quando a gente tem os inscritos, a gente tem uma fase, a gente recebe todos esses cases, o F recebe. Dessa base, a gente tem na avaliação, a gente tem uma primeira fase. O júri é todo do mercado, tá? São profissionais de marketing que têm no mínimo 7 anos ou mais de experiência. Então, nessa primeira rodada, diversos jurados avaliam campanhas diversas também. E aí a gente sai com o que a gente chama de shortlist, que são os finalistas, né? Então, a gente tem uma base de finalistas, são um pouco mais de 100 casos. Desses finalistas, a gente vai para uma segunda rodada para eleger os premiados, que podem receber bronze, prata ou ouro, tá? E aí, o que a gente faz na base de dados? A gente recebe tudo isso, a gente coloca aí, falando um pouquinho do making off aqui, a cozinha,
a gente recebe e organiza tudo num Excel, numa plataforma que a gente tem também, para tornar essas informações mais standard nos blocos, né, de avaliação e tudo mais, e a gente vai tentar entender os elementos comuns ali. Então, a gente vai separando ali por quem foi finalista, os inscritos e os vencedores, né, das diversas premiações. Tem o GranF, que está dentro dessa base de dados também, e aí a gente vai identificar as diferenças e as similaridades. Então, é um trabalho que demora de 2 a 3 meses. Então, tem conferência, a gente assiste quase todas as campanhas, de finalistas e de vencedores são todas, 100% das campanhas são revistas aqui, justamente para a gente falar com propriedade, para a gente falar, olha, foi isso que aconteceu, né? Foi isso que a gente viu descrito ali em todos os cases. Então, o que a gente vê, de forma geral, é que as campanhas inscritas, elas já estão com uma régua um pouquinho mais acima do que a gente vê no dia a dia. Por quê? Porque tem um cuidado, né? A gente só inscreve as campanhas do F quando a gente viu que a gente conseguiu cumprir com o processo. Então, as marcas têm consciência disso. Qual que é o processo? É o processo de pensar, de fato, corretamente nos insights, de observar, compreender o contexto do consumidor, que não é... acaba sendo um ponto de partida, mas acaba sendo uma base sólida, pela qual a gente vê que as campanhas bem-sucedidas são construídas. Então, as campanhas que estão nessa base de dados, elas têm essa premissa, né? E qual que é a outra premissa que a gente vê, que a gente já traz de learning? A gente vê que esse entendimento permite que as marcas, elas tenham uma conexão mais autêntica, ou seja, elas começam a ter o que a gente chama de empatia, para encontrar, de fato, um espaço significativo na vida desse consumidor. E esse ano a gente vê que tem também a questão da inteligência artificial, da tecnologia, que surge como uma ferramenta, não só pela capacidade de reinventar o campo publicitário, mas também por expandir as possibilidades criativas. Então, quem se inscreve no F já tem consciência desse contexto, da empatia, de tudo que tem que ser feito, e também que a gente vai premiar, a gente vai reconhecer as campanhas que trazem resultado. Então, não adianta fazer uma campanha linda e maravilhosa, mas cadê o resultado? Cadê o objetivo? Então, isso tem que estar muito bem escrito. Que é outra coisa interessante de contar para vocês do F, né? O F, ele depende muito de uma boa contação de história. O que significa isso? Tem que escrever bem o case. A gente pode fazer tudo muito maravilhoso, mas se a gente não sabe contar o case, a gente não consegue dar argumentos para os jurados fazerem uma avaliação honesta, uma avaliação justa, né? Então, a gente percebe que isso para a gente vai fazer diferença. Então, a gente consegue trazer aí por que os vencedores, eles são tão... se diferenciam de outros inscritos. Eles conseguem ler e se aproveitar melhor do ambiente, do contexto. Eles trabalham essa questão da empatia. Eles fazem uso das tendências, mas não de forma forçada. Então, hoje a gente está falando de tecnologia, principalmente de inteligência artificial. Então, se faz sentido para mim, se faz sentido para o DNA da minha marca, tudo bem, eu consigo flutuar nesse contexto, né? E eles trazem isso de forma confiável. Confiança é um elemento crucial hoje para as marcas. A gente vê que quando o consumidor confia na marca, ele está disposto, inclusive, a pagar mais. Então, confiança é a base da existência da marca. É verdade, né? E é uma coisa que, por mais que a gente tenha, eu sempre... Você me fez lembrar de uma coisa agora. Hoje eu estava procurando uma panela na internet, e aí eu fiquei com esse negócio, poxa vida, a marca, né? Porque você tem uma coisa na tua cabeça, né? Que tem uma boa referência disso, né? Aí eu falei assim, e aí eu fiquei procurando, e aí no fim das contas, eu acabei adquirindo uma panela que ela me pareceu muito mais confiável nas informações que estavam lá divulgadas sobre ela, do que de repente eu levei em consideração a marca, somente a marca. Não, porque a comunicação que estava sendo feita lá, eu achei que ela estava sendo o que realmente eu estava procurando, né? Que tem essa história que é uma coisa confiável, né? Que você acredita. Comentários das pessoas, eu acho que isso é uma coisa que muita gente leva em consideração.
para falar da experiência que teve com aquele produto que adquiriu. Então, é uma coisa que eu acho que essa comunicação, né, de a forma como é colocada, ela é importante, né, para a sua decisão, né, para a decisão do consumidor. Agora, me É. diz uma coisa, no caso, assim, desses grandes insights sobre a eficácia publicitária que foram identificados, né, no caso, no relatório do F-Report, né, como é que as marcas podem usar, aplicar esses aprendizados nas suas estratégias? O que você recomendaria para as marcas? O report ele tem esse objetivo de trazer esses insights, esses aprendizados, essas tendências valiosas que acabam trazendo ideias de fato para aplicar dentro de casa com outras marcas, com marcas que estão começando, que estão repensando a estratégia. A gente vê que as grandes marcas elas têm isso muito claro e trazem esse ensinamento, né? Uma das coisas que o F, por exemplo, tem trazido, e isso já foi pauta de diversos fóruns também, será que uma marca tem que abraçar uma causa? Será que uma marca ela tem que dialogar com a sociedade? O que a gente tem visto cada vez mais é que com a interação, por exemplo, né, dos consumidores, o digital ele traz o consumidor muito para próximo da gente, porque não tem como, não é uma via de mão única como é a TV, né? Então, o que a gente tem ouvido muito dos consumidores é que eles estão pedindo uma ajuda, não como só indivíduo, mas como sociedade. Então, o F ele vai trazer insights sobre isso, por exemplo, sobre será que apoiar uma causa vai me trazer retorno também? Porque é uma preocupação das marcas e tá tudo bem, né? E o que a gente vê, por exemplo, né, pesquisas nossas aqui, que 83%, por exemplo, dos brasileiros, eles acreditam que é possível as marcas apoiarem causas sociais sem deixar de ter lucro. Então, como é que, acho que aqui serve de insight para outras marcas que não estão na premiação, mas para falar, faz sentido para a gente? É isso? Né? Onde que está o nosso DNA? Onde é que a gente poderia contribuir para a sociedade / para o consumidor que está olhando para isso? Né? 73% dos brasileiros, eles falam, inclusive, que eles preferem comprar produtos de marcas que apoiam causas sociais, ainda que signifique gastar um pouquinho mais. Então, é muito, de novo, sobre escuta, o que a gente começou a falar no comecinho desse bate-papo. O consumidor, ele está demandando muito mais das marcas, e aí é momento da gente repensar. O F-Report, ele traz números que estão falando para a gente o que está funcionando e o que não está. E quando eu falo de causas, eu gosto de trazer esse exemplo, porque um dos recortes que a gente faz é justamente para entender assim, será mesmo que o consumidor ele está preferindo e as marcas que apoiam causas estão tendo mais resultado do que outras que não estão? E pelo F-Report a gente vê que as marcas vencedoras que apoiam causas, elas têm, em geral, ali a descrição de muito mais resultado, tanto em vendas quanto em equity, do que outras marcas. Então, isso, de alguma forma, é uma validação para o mercado, no mínimo, refletir sobre onde é que está a essência da minha marca. Será que faz sentido eu estar em alguma dessas causas? Sobre representatividade, sobre ajuda, problemas climáticos. Será que faz sentido para a minha marca? Então, traz reflexões valiosas que não estão não fazem uma direção oposta à lucratividade, que a gente sabe que as empresas também estão buscando, e está tudo bem. Muito bom. Mas vamos lá, Cíntia. Quem quiser conhecer mais sobre a Ipsos, quiser ver os estudos da Ipsos, quais são as formas de contato? Como é que as pessoas encontram a Ipsos? É super fácil encontrar Ipsos, é só importante saber escrever Ipsos, né? Porque acaba sendo com o P mudo ali, então é ipsos.com.br, vai te direcionar para a página da Ipsos Brasil. Nas redes sociais, se digitar Ipsos Brasil, já vai encontrar a gente no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn, acho que está Ipsos América Latina. Mas a gente coloca conteúdo em português também. Então, a gente está sempre trazendo nesses canais pílulas com informações relevantes sobre o mercado, sobre o consumidor, justamente para ensinar o mercado, os consumidores e trazer ali alguns insights sobre as ações das marcas e o que está acontecendo no mercado. Tá bom.
Muito obrigada, viu, Cíntia? Foi um papo muito legal. Tenho certeza que a gente iria ficar muito mais tempo aqui, porque eu estou cheia Com de certeza. cabeça, mas tudo bem. Não faltará oportunidade, tá bom? Mas agora eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal aqui no finalzinho aqui desse programa, tá? Desse episódio. O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo e até a próxima. Tchau, Cíntia!